conhecimento é o modo pelo qual o sujeito se apropria do objeto pelos sentidos e pela inteligência, tendo em vista dominá-los e utilizá-los. Nesse momento, acontece o ato de conhecer, que é quando se estabelece uma relação entre sujeito e objeto. E dessa relação resulta o produto do conhecimento, ou seja, tudo aquilo que se apreende dessa relação. Nesse vídeo, falaremos sobre teoria do conhecimento e os 3 principais problemas abordados, quanto à possibilidade do conhecimento, a origem do conhecimento e a natureza do conhecimento. Eu sou Éder Giovanni e você está no canal Ratatá, o seu canal de História da Filosofia. A principal relação em teoria do conhecimento é a relação entre o sujeito e o objeto. O sujeito é aquele ou aquela que conhece. Pode ser a razão, o pessoal, o individual, o eu pensante ou simplesmente o eu. Sujeito vem do latim subjectum, portanto, que significa ser subjetivo. O que significa subjetividade? Subjetivismo significa valorizar o sujeito em detrimento do objeto, ou seja, na relação do conhecimento entre sujeito e objeto. No subjetivismo, o mais importante é o sujeito. Objeto é tudo aquilo que pode ser conhecido, tanto material quanto imaterial. Objeto designa tudo aquilo que constitui a base de uma experiência efetiva ou possível, tudo aquilo que pode ser pensado ou representado distintamente do próprio ato de pensar. Objeto vem do latim objectum. Sendo assim, o que é objetividade? O que é ser objetivo? Objetivismo significa valorizar o objeto em detrimento ao sujeito. Uma relação muito importante em teoria do conhecimento é a relação entre verdade e falsidade. Aristóteles dizia que a verdade é uma adequação da mente à realidade. A princípio, vamos ficar com esse conceito aqui. Sendo assim, a falsidade é tudo aquilo que não corresponde à realidade, ou seja, que não pode ser confirmado pela experiência entre o sujeito e o objeto. Você pode, ao procurar um manual e a uma palestra, e ouvir a palavra gnoseologia no lugar de teoria do conhecimento, ou epistemologia. O que significa cada palavra? Gnose vem do grego e significa conhecimento. Muitas palavras derivam dela. Por exemplo, o que é cognitivo? O que é cognoscitivo? Cognoscível é aquilo que pode ser conhecido. Por exemplo, o sujeito cognoscente é aquele que conhece. E o objeto cognoscível é aquilo que pode ser conhecido. O incognoscível é algo que não pode ser conhecido, que é uma incógnita. Então, gnoseologia, muitas vezes alguns autores substituem teoria do conhecimento por gnoseologia, é um termo mais genérico, é conhecimento no sentido geral. Alguns autores costumam utilizar uma outra palavra, que seria epistemologia. Em grego, episteme significa ciência.
Porém, ao contrário de gnose, que é um conhecimento em sentido geral ou genérico, a epistemologia seria um conhecimento mais rigoroso, um conhecimento científico, mais metódico. Portanto, você pode ouvir falar em teoria do conhecimento, epistemologia ou gnoseologia. Porém, não confunda com filosofia da ciência, que já é uma outra área da filosofia. Teoria é o conhecimento especulativo, abstrato, puro, que se afasta do mundo da experiência concreta, sensível. É um saber puro, sem preocupação prática. A teoria, ela é sempre um modelo explicativo de um fenômeno ou conjunto de fenômenos que pretende estabelecer a verdade sobre esses fenômenos ou determinar a sua natureza, também vista como um conjunto de hipóteses sistematicamente organizadas que pretende, através de sua verificação, confirmação ou correção, explicar uma realidade determinada. Então, teoria do conhecimento, gnoseologia ou epistemologia é uma disciplina de filosofia que se preocupa com a possibilidade, a origem ou a natureza do conhecimento. Uma das primeiras grandes disputas em teoria do conhecimento foi quanto à possibilidade do conhecimento. Dois grandes grupos surgiram: os dogmáticos e os céticos. Os dogmáticos admitem a possibilidade para a razão humana de chegar a verdades absolutamente certas e seguras. Toda vez que eu faço uma afirmação ou negação, eu estou proferindo um juízo. Para os dogmáticos, é possível proferir juízos verdadeiros. Por exemplo, quando eu falo a terra é azul, é uma verdade. A minha razão está se adequando à realidade. Esta camisa é cinza, este livro é vermelho, este livro é branco. Ou seja, para os dogmáticos, nós podemos fazer afirmações baseadas nos nossos sentidos: visão, audição e por aí vai. Podemos construir teorias, ciência, pois a mente humana pode chegar à verdade. Para os dogmáticos, é possível conhecer o ser. Já os céticos não admitem a possibilidade de se chegar à verdade. O conhecimento para os céticos é algo impossível. Ceticismo vem do grego e quer dizer olhar cuidadosamente, ou seja, duvidar do conhecimento. Para os céticos, o ser não existe. Resta apenas aparências e ilusões. A razão não pode proferir juízos verdadeiros, não podendo afirmar ou negar nada. A única atitude filosoficamente aceitável para os céticos é a da suspensão do juízo, o que eles chamavam de epoqué. Para sustentar sua argumentação, os céticos falavam que os nossos sentidos sempre nos enganam. Você já teve aquela experiência de, a uma certa distância, avistar uma pessoa que você acha que conhece? A sua razão naquele momento teve uma certeza: eu conheço aquela pessoa. E aí você vai em direção àquela pessoa. Vai em direção, vai se aproximando, e quando chega perto da pessoa, percebeu: caramba, me enganei. Os sentidos, no caso a visão, te enganou. Não era a pessoa que você pensava que era. Olha uma outra experiência. Você pega um pedaço de madeira,
Põe esse pedaço de madeira submerso numa água. Depois olha. Qual a impressão que você vai ter? De que aquela madeira está quebrada. Olha o sentido nos enganando de novo. Ou ainda experimente passar por uma estrada com um tempo muito, mas muito quente. Você vai ter a impressão de que a estrada parece tremeluzir. Mais uma vez, somos enganados pelos sentidos. Essas ilusões sensoriais, para os céticos, provam que nossos sentidos não são confiáveis. Sendo assim, nunca podemos ter a certeza de nada. Por isso, os céticos fazem a suspensão do juízo, ou seja, não afirmam nem negam nada. Para eles, a melhor escolha filosófica é a epoqué, a suspensão do juízo. Portanto, quanto à possibilidade do conhecimento, existem essas duas linhas. A linha dos dogmáticos, que dizem que nós, o sujeito, pode sim conhecer a razão, pode confiar nos sentidos e podemos chegar a verdades confiáveis. Já para os céticos, não podemos chegar às verdades, pois a nossa razão precisa dos nossos sentidos e os nossos sentidos, eles nos enganam sempre. Para os céticos, os sentidos enganam sempre. Sendo assim, para os céticos, não é possível conhecer. Então, o primeiro grande problema em teoria do conhecimento é sobre a possibilidade do conhecimento, que se divide entre os dogmáticos e os céticos. Porém, na história da teoria do conhecimento, os dogmáticos levam uma certa vantagem sobre os céticos. Dentre os dogmáticos, existem outras disputas. A segunda disputa muito importante na teoria do conhecimento surge entre os pensadores que aceitam a possibilidade do conhecimento. Porém, eles discutem sobre a origem do conhecimento. Aceitam a possibilidade do conhecimento, mas discutem sobre a origem do conhecimento. Dois grupos se destacam: empiristas de um lado e racionalistas do outro. Como eu falei no início desse vídeo, surge no momento do conhecimento a relação entre o sujeito e o objeto. Para os empiristas, a nossa mente é como uma folha de papel em branco. À medida que nós vamos tendo experiência com o objeto, esta mente vai sendo preenchida de conhecimento. Para os empiristas, nada pode estar na nossa mente que antes não tenha passado pelos sentidos. Então, para eles, para os empiristas, a origem do conhecimento se dá nos sentidos no momento da experiência com o objeto. Para eles, na relação entre sujeito e objeto, o mais importante é o objeto. Aqui está o sujeito e o objeto está a todo instante cedendo informações para o sujeito. Todo momento, esse objeto aqui simboliza tudo que pode ser conhecido, seja material ou imaterial. Então, para os empiristas, a origem do conhecimento para os empiristas se dá no momento da experiência sensível entre o sujeito e o objeto. Já para os racionalistas, na relação entre o sujeito e o objeto, a razão é privilegiada entre todas as faculdades humanas, considerando assim como fundamento de todo o conhecimento.
de todo o conhecimento possível. O racionalista, em última análise, ele considera que o real é racional e que a razão é, portanto, capaz de conhecer o real e de chegar à verdade sobre a natureza das coisas. Se para os empiristas a origem do conhecimento se dá na experiência do sujeito com o objeto, para os racionalistas a origem do conhecimento se dá na razão. Para o empirista, primeiro, eu tenho que entrar em contato, o sujeito tem que entrar em contato com o objeto para poder conhecer. Para o racionalista, não. Todo conhecimento se dá na razão. Você já ouviu, com certeza, falar nas ideias inatas. Portanto, para o empirista, na relação entre o sujeito e o objeto, o mais importante é o objeto e a experiência que eu tenho com ele. Porque à medida que eu vou tendo uma experiência com esse objeto, como a minha mente é uma folha em papel em branco, à medida que eu vou tendo uma experiência com o objeto, essa folha em branco está sendo escrita, ou seja, eu estou adquirindo conhecimento. Para o racionalista, não. Eu já tenho ideias inatas. Todo conhecimento se dá na razão. Nós vamos ver, quando chegarmos em Platão, que para ele, conhecer, na verdade, é reconhecer. Então, chegamos agora ao terceiro grande problema em teoria do conhecimento. O primeiro problema foi quanto à possibilidade de conhecimento. Vimos, surgem dois grupos dogmáticos que dizem que é possível chegarmos a verdades confiáveis e os céticos que dizem não podemos chegar ao conhecimento, pois os nossos sentidos nos enganam. Depois chegamos e falamos sobre o segundo grande problema em teoria do conhecimento, a origem do conhecimento. Para os empiristas, a origem do conhecimento se dá na experiência do objeto com o sujeito. Para os racionalistas, a origem do conhecimento se dá na razão. Agora chegamos ao terceiro grande problema em teoria do conhecimento, quanto à natureza do conhecimento. E surgem dois grandes grupos antagônicos: os realistas versus idealistas. Os realistas, eles estão muito próximos dos empiristas. Para eles, a ideia de que, do ponto de vista prático, deve-se reconhecer a existência dos fatos e agir em conformidade com esses. Então, na relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, o objeto torna-se mais importante na relação. Para os realistas, existe uma realidade exterior, mente humana interior, mundo externo, o mundo do objeto, o ser, a realidade. Para eles, essa realidade exterior, ela é determinada, autônoma, independente do conhecimento que se possa ter sobre ela. O conhecimento verdadeiro, na perspectiva do realista, seria então a coincidência ou a correspondência, lembra lá do Aristóteles, entre nossos juízos e a realidade. O que o Aristóteles disse? A verdade é uma adequação entre a minha mente e a realidade. Os empiristas e os realistas
seguem a linha aristotélica. Já os racionalistas e os idealistas seguem a linha platônica. O idealismo implica a redução do objeto do conhecimento ao sujeito conhecedor. Então, o objeto, para o idealista, está submisso ao sujeito conhecedor. A grande diferença entre os realistas e o idealista é que o realista diz que o conhecimento, que a natureza do conhecimento se dá da realidade para a mente. Já para o idealista, a natureza do conhecimento se dá da mente para a realidade. Lembre, objetivismos, o mundo externo, o mundo exterior, versus subjetivismo. O que você achou do conteúdo desse vídeo? Deixe aqui seus comentários, dá o seu like, se inscreva no canal Ratatá, o seu canal de história da filosofia. Então, nós falamos dos 3 grandes problemas em teoria do conhecimento. Quanto à possibilidade do conhecimento, que se divide entre dogmáticos e céticos, quanto à origem do conhecimento, que se divide entre empiristas e racionalistas, e quanto à natureza do conhecimento, que se divide entre idealistas, realistas, mas nós, como eu disse, ainda voltaremos a essa questão no século XVIII, XIX, no iluminismo alemão, também chamado de Aufklärung, esclarecimento, uma revolução copernicana na teoria do conhecimento. Para você que vem acompanhando o canal Ratatá, sabe que é muito importante para nós indicar as fontes de pesquisa do conteúdo desse vídeo. Confira aqui na descrição desse vídeo todas as obras que nós consultamos para produzir esse conteúdo. Para você que vem acompanhando o canal Ratatá, seu canal de história da filosofia, sabe que é muito importante para esse canal sempre ler um texto de um autor para familiarizar você aos textos filosóficos. Na França, a Era das Luzes era chamada de Iluminismo. Então, o Iluminismo francês, é claro, ela era chamado de Iluminismo. Mas na Alemanha, o Iluminismo tem um outro nome. Lá, o Iluminismo é chamado de Esclarecimento. Eu gostaria de ler um texto de um grande filósofo, que a gente ainda vai falar dele quando a gente voltar ao assunto de teoria do conhecimento. Um texto do filósofo ocidental moderno, Immanuel Kant. O famoso texto chamado Esclarecimento ou Aufklärung. Então, só para deixar claro, como eu disse, na França a Era das Luzes é chamada de Iluminismo. Na Alemanha a Era das Luzes é chamada de Esclarecimento. Então, toda vez que vocês lerem na filosofia moderna ocidental a palavra esclarecimento, significa iluminismo. Leu a palavra esclarecimento, iluminismo. Leu esclarecimento, significa iluminismo na Alemanha. O nome do texto é O que é esclarecimento? O esclarecimento é a saída do homem da condição de menor idade autoimposta
Menoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a orientação de outro. Esta menoridade é autoimposta quando a causa da mesma reside na carência, não de entendimento, mas de decisão e coragem em fazer uso do seu próprio entendimento, sem a orientação de outro, sem a orientação alheia. Sapere aude, ouse agir, tenha coragem de fazer uso do seu próprio conhecimento. Este é o lema do esclarecimento.